Nós descobrimos que os astrócitos, que são células da glia, que são células que estão presentes no cérebro e sustentam os neurônios, né? Que estas células têm um papel fundamental no transtorno do espectro do autismo. Não tem nenhum trabalho publicado com astrócito. Como o neurônio é a célula, o principal ator do cérebro para a gente fazer tudo o que a gente faz, para a gente pensar, etc., é o neurônio. Então a gente sempre olha para o neurônio primeiro. O astrócito ele faz isso aqui, ele está em conexão com o vaso sanguíneo e com o neurônio. Então é ele que alimenta o neurônio. Se o astrócito está doente, não consegue fazer esse papel direito, produz coisas tóxicas ou alguma coisa que não faz a manutenção desse neurônio de forma adequada, não vai rejantar. A gente vai sempre consertar o neurônio, enquanto quem dá suporte para esse neurônio ficar bem, continua doente. Então, existe uma técnica que foi descrita em 2006 pela primeira vez, pelo Shinya Manaka, de reprogramação celular. Então, na época, ele pegou as células da pele, né, e jogou vírus recombinante, vírus que ele fez no laboratório, carregando alguns genes que são expressos, que estão presentes quando a célula é embrionária, jogou lá esse vírus com esses genes, e aí a célula entendeu que ela tinha que voltar no tempo, tinha que virar uma célula embrionária de novo. Então nós pegamos as células de polpa de dente de leite dos indivíduos com autismo e dos indivíduos que não têm autismo, que seriam os controles, nós gostamos de chamá-los de neurotípicos, né? Então nós pegamos o material desses dois grupos de indivíduos, produzimos as IPS no laboratório a partir de vírus, a gente usa vírus também, recombinantes, e aí, a partir do momento que nós temos essas células pluripotentes, nós podemos produzir células do sistema nervoso. Então, nós produzimos daí neurônios e astrócitos para esse estudo. O primeiro passo desse trabalho foi olhar para os neurônios e verificar a comunicação deles, né? Como que eram essas sinapses. E nós observamos que os indivíduos com transtorno do espectro do autismo, eles apresentam menos sinapses do que os indivíduos neurotípicos. Utilizando essa mesma tecnologia das células reprogramadas, nós diferenciamos essas células em astrócitos para tentar entender o que estava acontecendo com essas células. Mas o nosso foco principal foi analisar a comunicação entre astrócito e neurônio. Então nós fizemos uma cocultura, onde nós cultivamos astrócitos junto com os neurônios em diferentes combinações para tentar entender a influência dos astrócitos no transtorno do espectro do autismo. Tinha uma imagem mais ou menos assim. Então você tem astrócito embaixo, que é esse vermelho, e a gente jogou os neurônios em cima desses astrócitos, que é assim que eles estão na nossa cabeça, no nosso cérebro. E aí a gente foi fazer algumas análises depois desses astrócitos. O que a gente observou? Aqui preto atrás está o astrócito, que a gente só está chamando a atenção para a morfologia do neurônio. Então aqui em vermelho é o neurônio. Então, na hora que a gente jogou todo o controle, nós tínhamos um neurônio bonito, ramificado, etc. Quando a gente tinha um astrócito de um indivíduo com autismo e jogou um neurônio de um indivíduo com autismo em cima, tinha um neurônio mais simples, com menos ramificações, né, que deve ser como é o neurônio que está no cérebro dos indivíduos com autismo. Aí, quando a gente pegou esse neurônio normal e jogou em cima de um astrócito de um indivíduo com autismo, o neurônio que era assim passou a ser assim, bem parecido com o neurônio de um indivíduo que tem autismo, né? Então, ele piorou. Ao mesmo tempo, quando a gente modificou e colocou um astrócito saudável, né, de um indivíduo controle, com um neurônio que antes era assim, esse neurônio, olha, ele recuperou. Então, ele passou a ter mais ramificações, mostrando que o papel do astrócito na morfologia do neurônio. E a gente também quantificou o número de sinapses e viu que a hora que você tinha um astrócito de um indivíduo controle, o número de sinapses era recuperado, ele aumentava. Ao mesmo tempo, quando você tinha um astrócito de um indivíduo com autismo, mesmo que tivesse um neurônio controle, que tinha essa quantidade de sinapses antes, diminuía o número de sinapses. Outro dado importante que nós observamos nesse estudo é que os astrócitos de indivíduos com transtorno do espectro do autismo apresentavam mais inflamação, eles são mais inflamados. Então, nós olhamos especificamente para algumas citocinas, mas nós observamos que que é a IL-6, estava muito aumentada nesses indivíduos com autismo, né? O que não é bom. A citocina é uma substância que são moléculas que são produzidas por células, principalmente células do sistema imune, produzem essas citocinas,
que são importantes para dizer para o nosso corpo o que ele tem que fazer numa situação de inflamação, numa situação de uma infecção, ou mesmo para manter um equilíbrio homeostático do nosso organismo. Qualquer substância do nosso corpo que está a mais ou a menos pode ter um desequilíbrio homeostático. No caso desses indivíduos com autismo, a gente viu que essa citocina estava a mais e nós quisemos ver se ela está mais, então será que tem algum papel biológico disso, né? Neste ensaio, nós observamos que bloqueando o IL-6 nesses astrócitos, nós recuperamos a morfologia e a funcionalidade desses neurônios também. Usando ambos astrócitos e neurônios de indivíduos com autismo, só bloqueando a interleucina 6, os neurônios dos indivíduos com autismo já melhoravam o número de sinapses. Ao mesmo tempo, quando você tinha um controle, né, um neurônio de um indivíduo controle e você só jogava a interleucina 6 recombinante, você piorava o número de sinapses, mostrando o papel biológico da interleucina 6. E nós também provamos que essa tecnologia é muito interessante para o teste de drogas, né? Mas o que nós visamos aqui no laboratório? É fazer o reposicionamento de drogas. O que isso significa? Utilizar drogas que já são aprovadas para o uso. Apesar dos nossos resultados positivos, né, em relação ao IL-6 e por ser já uma molécula aprovada para o uso, mais ensaios precisam ser feitos, né, em modelos animais e testes clínicos direcionados para indivíduos com transtorno do espectro do autismo.